O que eu vou te mostrar aqui agora, principalmente para as mamães, também serve para os papais, mas mais ainda para as mamães, é a homenagem de um filho para a sua mãe. No caso aqui, a mamãe já não estava junto dele, porque Deus já havia recolhido sua mamãe. Mas as palavras dele, o testemunho dele acerca da sua mamãe é muito forte, irmãos. E é tão tremendo que eu acredito que toda mãe que assistir, as palavras desse filho, com certeza será tocada, será transformada e vai repensar muita coisa de como tem levado sua vida, de como tem tratado sua casa, de como tem visto os seus filhos. A pessoa em questão é o pastor Tel Hayashi, um amigo. A mãe dele, a doutora Sara Hayashi, foi recolhida aos céus. E alguns dias depois da sua promoção ao céu, eles fizeram um culto in memoriam, um culto onde todos falaram um pouco acerca da influência da doutora pastora Sara Hayashi na vida de cada um desses. E o depoimento, a homenagem do Tel, do filho, é muito forte, irmãos. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês e assistir junto com vocês a isso. É impossível eu não lembrar da minha mãe, a diaconisa Marli. Te amo, mãe. Te amo, a senhora é uma bênção na minha vida. E eu acredito que você também vai lembrar da sua. Conselho que eu te dou, coloca um fone, vai para o seu cantinho e escuta isso com o teu coração, porque vai edificar muito a tua vida. Se liga no vídeo. Em seguida, eu quero convidar aqui o filho da pastora Sara, pastor sênior da Zion Church Global, pastor Teófilo Hayashi. É tremendo, presta atenção. Eu vou ler pra... que nem as 8, tá tudo debaixo do controle. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a todos por virem para honrar e lembrar a vida da minha mãe, mas acima de tudo, virem para glorificar o Senhor Deus pela vida da mamãe. Aleluia. Sei que alguns vieram de grandes distâncias, alguns de fora do Brasil, outros vieram pois conhecem minha mãe há décadas, e outros, independente de distância ou de tempo de relacionamento, vocês foram significantes à minha mãe e também foram impactados por ela. Então, como família, muito obrigado. Nós somos muito gratos. Um certo homem de Deus uma vez disse que eu quero ser uma moeda em seu bolso, ó Deus, para que o Senhor venha me usar e me gastar como quiser para a tua glória. Essa frase para mim expressa bem a essência da vida de Sara Hayashi, minha mamãe. Todos nós temos histórias de como mamãe nos impactou, alguns lá de trás, outras histórias mais recentes. Porém, Sara Hayashi é e será um exemplo daquilo que Deus pode fazer, uma vez que você se permite ser gasto por Deus e usado por Ele. Encontro consolo nas palavras de Romanos 8, que diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi sexta-feira passada, bem cedo, quando eu recebi o telefonema do hospital, me informando de que minha mãe tinha partido. A enfermidade dela avançou repentinamente e ela teve que ser internada. E foi justo no dia em que eu embarcaria uma viagem ministerial à Indonésia,
que se deu a internação. E eu e a nossa família estávamos no hospital, quando diante daquilo eu cheguei bem perto dos seus ouvidos e sussurrei e perguntei: mamãe, a senhora quer que eu cancele a minha viagem e fique aqui contigo? Porque eu posso cancelar. E ela, já fraca e com a voz trêmula, ela me falou: é melhor que você vá e faça o que Deus te chamou a fazer. Meu Deus. Foi assim que minha mãe nos criou, para o Senhor e para a sua obra. Eu me recordo ao longo da nossa criação, minha mãe sempre lembrando a mim e lembrando a Zoe: eu quero investir em vocês o temor a Deus, te dar a melhor educação que eu posso dar, para que venham ser usados para o reino de Deus e lançados como flechas. Aleluia. Cresci escutando isso. E foi justamente isso que ela fez. Ela nunca nos criou para servi-la, para viver os seus desejos, nem tampouco para pastorear ou liderar algo que ela iniciou. Em nenhum momento eu jamais senti a pressão ou uma expectativa vindo dela para assumir qualquer cargo ministerial. A única coisa que ela nos pedia era fazer a vontade de Deus, não importa o que fosse, custe o que custar. Aleluia. Eu voltei da Indonésia na última quarta-feira e a bondade soberana de Deus me permitiu estar com ela em seu quarto de hospital na última noite em que ela estava consciente e comunicável. Eu pude expressar minha gratidão, reafirmar minha aliança aos princípios do reino que ela me ensinou e agradecê-la por ser a melhor mãe que eu poderia ter. E 2 dias depois ela partiu. E desde então eu tenho pensado um pouco sobre a morte. E o que é que a Bíblia fala sobre a morte? Nem aqui consigo me livrar dos meus 3 pontos. Tenho 3 pontos que a Bíblia fala sobre a morte. O primeiro ponto, a Bíblia fala que a morte é dormir. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses ensina que nós cristãos somos aqueles que encaram o luto com esperança. Nem todos podem encarar o luto com esperança, mas os que estão em Cristo, sim. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam ou entrem em luto como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. A morte, de acordo com Paulo, é dormir. Dormir porque dormir contempla despertar. E lá em Atos 7, Lucas escreve relatando o martírio de Estevão. Ele descreve no versículo 60 que ao ser apedrejado, Estevão caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. O primeiro mártir adormeceu para ter um despertamento na eternidade com seu Salvador Jesus. Amém. Mas de Glória onde a é que Deus. Lucas e Paulo entendem a partida dessa terra como dormir? Eu creio que pelo exemplo de Jesus Cristo, que em Marcos 5, ao chegar na casa de Jairo para curar sua filha depois de ter curado uma mulher com fluxo de sangue, diante de todo alvoroço e lamentos audíveis, lá no versículo 39 ele pergunta: por que tanta comoção, tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. Para o que não tem Cristo, a morte é permanente. Mas aqueles que estão em Cristo é dormir. E para a mamãe, a morte é o fim da vida terrena e o dormir a sua continuação na eternidade. Aleluia.
Oswald Chambers, o evangelista escocês, talvez fosse o autor preferido da minha mãe. Ele dizia: o significado verdadeiro da vida eterna é uma vida que encara, seja o que for, sem titubear. E se assumirmos essa perspectiva, a vida se torna um grande romance, uma oportunidade gloriosa de testemunhar constantemente as maravilhas de Deus. E é nesse exato momento em que estamos aqui, mamãe está testemunhando as maravilhas do céu, pois o dormir é a renovação, a ressurreição, para que vida continue sendo vivida, porém agora glorificada na presença do nosso Senhor. Amém. A morte, de acordo com a Bíblia, também é uma jornada. Não é só dormir. Segundo Timóteo 4, versículo 6, Paulo descreve a sua partida nessa jornada. Ele diz: agora eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida ou de libação. Está próximo o tempo da minha partida. O apóstolo Paulo, ele usa essas duas figuras bem fortes. Ele diz que ele está sendo derramado como oferta de libação no altar de Deus. E também descreve que agora chegou o tempo de sua partida. Aleluia. Partida porque Paulo estava embarcando para uma nova jornada, uma nova vida. E a palavra partida é interessante, porque eu imagino que a cada momento que o povo de Israel, seguindo a nuvem de Deus, afrouxavam as cordas das tendas, refaziam as malas e partiam para a próxima jornada que Deus os levaria, já estavam em transição constante. A palavra partida, que nos leva a essa jornada que a morte é, também denota as cordas do navio que são soltas da sua ancoragem para navegar um novo destino. Olha assim só. como o hino da harpa cristã entoa: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E foi justamente antes dessa jornada que Paulo, revendo as décadas de seu ministério, continua dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Meus irmãos, a vida cristã, ela deve ser encarada de uma maneira realista. As batalhas e as oposições são implacáveis. Os ataques são reais, as baixas existem. A vida com Cristo, especialmente no ministério de Cristo, não é um passeio no parque. Não foi assim para Paulo e nem foi assim para minha mãe. Mas como Paulo, mamãe também pode dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Glória a Deus. Em Atos 20, Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. E no verso 24 ele diz: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Em dias em que terminar bem parece ser uma missão impossível, é importante lembrar que uma corrida só é vencida no final. É por isso que meu apreço e admiração pelo ministério, e não só pela vida, mas pelo ministério da minha mãe, tem um lugar de autoestima em meu coração. Glória a Deus. Finalmente Paulo fala que guardou a fé. Os dias dos pequenos começos não roubaram a fé da mamãe, ela guardou a fé. Os desafios da vida não roubaram a fé da mamãe, ela guardou a fé. As injustiças dos críticos não roubaram a fé da mamãe, ela guardou a fé. A espera pelo cumprimento da promessa não roubou a fé da mamãe, ela guardou a fé.
E a minha oração à nova geração da Zion e à nova geração da família Hayashi é que isso seja dito de nós mesmos, aqueles que guardaram a fé. Mamãe partiu numa jornada e chegou na sua cidade celestial. A morte, ela é uma jornada, mas também a morte, finalmente, as Escrituras nos ensinam que é o voltar para casa. João 14, versículo 1, Jesus diz: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. O que Jesus está dizendo é: entenda que o teu destino já foi determinado. E um destino indeterminado, que significa casa, envolve duas coisas: lugar e pessoa. O lugar é um local o qual Jesus está preparando, e esse lugar é completamente pronto e completamente perfeito. Agora, o céu também é uma pessoa. Jesus estará lá. E o que faz o céu é justamente a presença dessa pessoa, do Rei Jesus. Porque a presença de Cristo faz o céu ser glorioso. Então Paulo pode dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a pergunta que talvez eu já fiz tantas vezes para mim nessa última semana: Teófilo, será que você gostaria de ter a tua mãe de volta? É claro que sim. Sim, porque seria o melhor para mim. Porém, quão egocêntrico seria esse desejo quando o melhor para ela é ela seguir em casa. Aleluia. Morte é voltar para casa. Casa. Não importa quão incrível for a viagem, nada é melhor do que voltar a casa. Aleluia. O que é a morte para o cristão? É dormir nos braços de Jesus. É partir a uma jornada à cidade celestial. É um lugar preparado especificamente para cada filho e para cada filha de Deus. Então o que nos resta, o que me resta, é o legado e as memórias. A minha mãe, ela falava: provavelmente eu não deixarei muitos bens materiais ou patrimônio a você e a sua irmã, mas o que te deixarei como herança será educação, temor a Deus, te ensinar a ter liberdade no espírito e incutir em você um compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, cara. Já tremendo. As memórias, elas são mais fortes, e cito aqui 7. Tenho uma memória dela me lembrando que ela me amava eternamente, incondicionalmente, e não importa o que fosse, ela sempre me amaria. A outra memória que eu tenho é dela me lembrando que o meu nome significava o meu destino. Eu perguntava: por que eu sou chamado Teófilo? Ela dizia: porque Teófilo significa amigo de Deus. E esse nome não foi minha ideia, ela dizia, foi Deus quem te deu. Terceira memória é dela me lembrando que mais importante do que ouro e do que prata é a sabedoria. E que a palavra diz que se eu pedir isso em fé, Deus me daria. Então ela me instruía a pedir e orar por sabedoria todos os dias. Tenho a memória dela me lembrando que se eu não entristecer o Espírito Santo, se eu andar em santidade, o Espírito Santo é um gentleman e ele te guiará em toda a verdade. Tenho a memória dela me lembrando que eu era um líder, e por mais que eu não fosse o melhor aluno e nunca fui, se eu desenvolvesse esse dom de liderança, Deus me usaria. Glória a Deus, cara.
tenho a memória dela, talvez a mais forte que eu tenho, é vê-la ajoelhada ao lado da cama com a Bíblia aberta, e talvez ela, sem saber, desde então me mostrava o que é devoção. E mais recente, e finalmente eu tenho a memória dela me encorajando pelo telefone. Quando eu ligava, ao viajar pelas nações para ministrar, às vezes 1 hora antes de entrar no culto ou numa conferência, eu ligava e eu confessava para ela: tô com frio na barriga, amor. Não sei se hoje as coisas vão fluir. E ela sempre me lembrava: você nasceu para isso. Mamãe, ela era a prova que a oração de uma mulher justa pode muito em seus efeitos. Do céu ela já enxerga e enxergará o fruto de seu labor, as lágrimas semeadas e as orações declaradas. Um dos pensadores cristãos que ela mais gostava de ler era o físico suíço Paul Tournier. Paul Tournier diz: mais cedo ou mais tarde, os que vencem são aqueles que pensam que podem. Mamãe, a senhora me ensinou a pensar que eu posso. E pelo teu legado, seus filhos e uma geração continuará a pensar que em Cristo nós podemos. Coisa linda muito isso, obrigado. Irmãos. Para sempre te amarei. Glória a Deus por isso, cara. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu gostaria de encerrar com uma oração que se chama a Oração da Aliança, de John Wesley, o fundador do metodismo. Eu não sou mais meu, e sim teu. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me com quem tu desejas. Glória a Deus. Põe-me na obra. Põe-me a sofrer. Deixa-me ser empregado por ti, ou posto de lado por ti, exaltado para ti, ou humilhado para ti. Faz-me completo, faz-me vazio. Deixa-me ter todas as coisas, deixa-me sem coisa alguma. Eu, livre e sinceramente, rendo todas as coisas à tua vontade e à tua disposição. E agora, ó glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu. Que assim seja, e a aliança que eu fiz na terra, deixa-a ser confirmada no céu. Em nome de Jesus. Amém. Tremendo. Irmão, já pensou teu filho falar essas palavras a teu respeito? Seja você papai ou mamãe. Qual é a impressão que você tem deixado na vida dos teus filhos? Qual é o legado? Qual é a marca? O que é que você tem imprimido neles? O que eles vão falar quando você já não estiver mais aqui nessa terra? Obrigado, pastor Theo Hayashi, por essa homenagem tão maravilhosa. Obrigado a Sara Hayashi em memória, né? Por ser uma mulher que marcou a vida de alguém. E quando uma mulher de Deus marca a vida de seus filhos, elas não deixam herança, deixam legado. Herança são bens materiais e legado é aquilo que fica dentro dos filhos. E é lindo ver isso, cara. Isso é muito de Deus, muito edificado com tudo isso. Vamos pensar no que a gente está fazendo com os nossos filhos. E se na falta das nossas vidas, se os nossos filhos vão continuar e vão dizer essas palavras a nosso respeito. Qual é o tipo de inspiração temos dado aos nossos filhos? A amar a Deus ou a deixar a Deus? Que Deus abençoe você grandemente, meu irmão. Assista esse vídeo, compartilhe com mais pessoas,
para que possa haver um despertamento no coração de muita gente que tem estado iludido acerca desse mundo, acerca das coisas desse mundo, e que tem deixado seus filhos em segundo plano. Até o próximo vídeo.